O que você pensa de mim? Eu quero saber, eu quero saber. E o que você sente por mim? Quero saber, eu quero saber. Quando estou perdido, o que você diz? E quando estou quebrado, o que você diz? Eu quero saber, eu quero saber. Oh, eu quero saber, eu quero saber. Você pensa de mim? Eu quero saber, eu quero saber. E o que você sente por mim? Eu quero saber, eu quero saber. O que você diz? E quando estou quebrado, o que você diz? Eu quero saber, eu quero saber. Oh, eu quero saber, eu quero saber. Recebo mais do teu Espírito, recebo mais do teu mover, recebo mais da tua presença, recebo mais do teu amor. Recebo mais do teu Espírito, recebo mais do teu mover, recebo mais da tua presença, recebo mais do teu amor. Sim, eis-me aqui, enche-me, eu beberei. Você me satisfaz. Eis-me aqui, enche-me, eu beberei. Você me satisfaz. Eis-me aqui, enche-me, eu beberei. Você me satisfaz, você me satisfaz como mais ninguém. Você me satisfaz, Jesus. Você me satisfaz, você me satisfaz. Oh, o seu amor, oceano tão profundo, quem conhecerá o teu amor, oceano tão profundo. Quero mergulhar no teu amor,
mais belo entre milhares. Jesus, Ele é santo, Ele é servo, manso e humilde. Jesus, meu amado, o mais belo entre milhares. Jesus, Ele é santo, Ele é servo, manso e humilde. Filha de Jerusalém, se o encontrarem, diga que eu amo, eu amo. Filhas de Jerusalém, se o encontrarem, diga que eu amo, eu amo. Contigo, onde tu estás, tudo que eu quero estar contigo, onde tu estás, e tudo que eu quero estar contigo, onde tu estás. Filhas de Jerusalém, se o encontrarem, diga que eu amo, eu amo. Filhas de Jerusalém, se o encontrarem, diga que eu amo, eu amo. Vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. O noivo vem.
Fala aí pessoal, bom dia, bem-vindos ao Culto da Base. A gente está aqui filmando da sala onde vai ser o Kids. Nesse lugar aqui a gente vai preparar para receber as nossas crianças. Nossas crianças são os nossos tesouros e elas são o futuro e a continuidade daquilo que Deus começou nas nossas vidas anos e anos atrás. E se nós quisermos ver aquilo que Deus plantou nos nossos corações crescendo e frutificando para uma nova geração e comunicando as verdades que a gente já aprendeu com outra geração, com os mais novos, nós precisamos preparar e instruir as crianças. Eu queria que você imaginasse aqui nesse lugar tudo decoradinho. Agora está toda a mudança, a gente trouxe toda a bagunça para cá, né? Equipamento de som, as cadeiras e todo o material, mas em breve isso aqui vai estar preparado para ser uma sala multiuso, onde crianças vão ser equipadas de todas as idades para amar o Senhor acima de todas as coisas, para entregar o seu coração para Jesus. Imagina nesse lugar crianças levantando as suas mãos, crianças tendo experiência com Jesus, entregando as suas vidas para Ele, sabe, sendo batizadas com o Espírito Santo, orando uns pelos outros, curando, desenhando, brincando, fazendo muita bagunça, igual qualquer criança faz. Mas nós temos sonhado em ver em Vitória, em ver na nossa geração e na base da nossa comunidade um grupo de crianças ativadas no Espírito, fluindo nos dons e amando o Senhor desde a tenra idade, desde pequenininhos. Nós não queremos que eles cheguem na nossa idade para aprender as coisas que a gente está aprendendo. A gente não quer que eles cheguem na adolescência para questionar quem Deus é. A gente quer que desde agora eles sejam ensinados, instruídos, discipulados na palavra de Deus, no conhecimento de quem Ele é, no Evangelho e no poder da mensagem que o Reino de Deus carrega. Esse é o lugar que nós estamos preparando e com isso eu quero te convidar para ser um doador generoso de tudo isso que Deus está fazendo nos nossos dias. Sabe, quando Deus mobilizou a obra da reconstrução do templo em Jerusalém, Ele levantou homens, né? Homens com generosidade, com poder financeiro, né? com influência, mas Ele também levantou pessoas normais, comuns, para contribuir com aquilo que eles tinham. E nós, a maioria, somos pessoas normais, estamos trabalhando no dia a dia, sabe? Estamos dentro dos nossos limites, das nossas possibilidades. E esse tipo de Deus, esse tipo de gente que Deus deseja usar. Deus usa fidelidade, fé para transformar circunstâncias e realizar obra que homem nenhum pode imaginar. Nós estamos nessa campanha de reconstrução, reforma, reestruturação de todas as coisas e nós contamos com a sua fidelidade. Como que vai ser? Você pode agora já preparar o seu telefone e daqui a pouco vai aparecer na tela o QR Code para que você possa fazer a sua contribuição. Você pode doar pelo Pix do seu telefone direto, você também pode doar pelo PicPay e todas as informações necessárias para você fazer uma contribuição nas nossas contas estão aqui na descrição desse vídeo. Amém? Você está pronto? Quero abençoar a sua vida. Feche seus olhos aí onde você está. Pai, obrigado porque o Senhor tem provido para as nossas famílias mais do que nós podemos pensar e imaginar. Que o Senhor tem nos sustentado, que o Senhor tem sido fiel, mesmo no meio da crise. E nós queremos ser participantes disso que o Senhor está fazendo na nossa geração, em Vitória, na base. Deixe-nos, Senhor, ser generosos agora. Pai, eu oro para que todos os corações sejam desafiados, todos os corações sejam, Senhor, animados a dar e a contribuir. Deixa a gente ver um aumento da generosidade no meio do Teu povo. Senhor, para que nós possamos concluir isso que nós estamos começando, mas, Senhor, para também que nós possamos suprir a necessidade do pobre, da viúva, do necessitado, do estrangeiro, para que ninguém no nosso meio passe, Senhor, necessidades, para que a sua família seja suprida de todas as formas. Pai, libera sobre nós um espírito, uma graça de generosidade, nós te pedimos, em nome de Jesus. O QR Code vai estar aqui disponível para você e você já pode ir se preparando para fazer a sua contribuição, enquanto a gente já vem para compartilhar a palavra.
Pessoal, hoje eu quero pedir você abrir a sua Bíblia em Zacarias, profeta menor, aí no finalzinho do Antigo Testamento, capítulo 3 e 4. Abre aí sua Bíblia, Zacarias 3 e 4, e nós vamos compartilhar dois aspectos importantes para a construção que Deus está realizando. Imagina que para Deus construir, Ele mobiliza vidas, corações, pessoas, e Ele traz uma nação inteira de volta do cativeiro para poder ter restaurada a sua casa de oração. Sabe, Deus, Ele não ama o tijolo, mas Ele adora, Ele ama, do fundo do coração, receber a adoração que acontece dentro dos lugares que nós preparamos para Ele. Deus não habita numa casa de pedra, de madeira, de ouro, de prata. Deus habita no meio dos louvores. Então, quando um povo separa tempo na sua vida para mobilizar oração e adoração, lá é o lugar onde a presença de Deus pode se manifestar. Se você já abriu comigo Zacarias 3 e 4, eu quero mostrar para você dois aspectos diferentes daquilo que Deus quer lidar com a gente nessa nova fase de reconstrução. Na semana passada, na mensagem passada, eu compartilhei com vocês a mensagem de Ageu. E a mensagem de Ageu é o seguinte: pessoal, como é que Deus vai morar nessa casa do jeito que ela está, né? Ela está abandonada. Como que a gente pode ficar em paz com as nossas vidas enquanto Deus não habita entre nós, enquanto a gente não prepara esse lugar para Ele habitar? E Ageu, ele traz uma palavra profética de despertamento para Zorobabel, que é o governador da Judéia, ou o responsável pela obra exterior, né? Pela mobilização exterior. E ele também atinge com a sua palavra profética Josué. Josué era o sacerdote nos dias de Zorobabel e também aqui nos dias de Zacarias. Josué era o responsável pela obra interior ou a obra espiritual. As duas obras são importantes, tanto é que a palavra profética vem tanto para Zorobabel, o governador, quanto para Josué, o sumo sacerdote. E hoje, na verdade, nos dias de Ageu, a palavra despertou o espírito do povo e eles voltaram para reconstruir a casa do Senhor que estava destruída e abandonada. Aqui a gente tem no mesmo contexto Zacarias. Zacarias, ele era paralelo, ele estava junto ali com Ageu e também com o sumo sacerdote Josué e o governador Zorobabel. E Zacarias era um profeta mais jovem, ele teve uma experiência incrível de receber diversas visões, revelações em uma noite só. Imagina, uma noite bem agitada. E o capítulo 3 e 4 de Zacarias está dentro desse contexto das experiências, das visões noturnas que Zacarias teve. E todas essas palavras, elas acontecem dentro do contexto de animar as pessoas para a reconstrução da casa de Deus. Então, a gente está aqui, 2021, na base, em Vitória, no Espírito Santo. E essa palavra, ela serve de inspiração para nós, porque, de certa forma, nós também estamos construindo algo precioso para o coração de Deus. Nós estamos construindo algo que para Deus é valioso, para Deus é importante na nossa geração. E nós precisamos nos envolver com essa obra, nós precisamos, lançar a mão dela e fazer com que ela chegue no final. Essa semana eu estava conversando com a Lili e a gente chegou no momento na obra aqui no salão principal, ali no Kids. Vocês viram que ainda não começou nada, mas aqui no salão principal, onde a gente vai ter os cultos, a sala de oração, os treinamentos, as escolas, todas as reuniões de adoração de domingo, aqui a gente chegou num momento onde parece que é um gargalo, né? Falta pouca coisa, mas o pouco que falta demora. É difícil porque é um detalhe mínimo. Então a equipe está sentada no chão, colando
os detalhes do piso, as pessoas estão montando o rodapé, o Steven está, pelo amor de Deus, pendurado ali, arrumando as eletrocalhas, o cara está instalando o ar-condicionado. Falta poucos detalhes, mas esses detalhes são trabalhosos. E é diferente de você, por exemplo, pintar uma parede, porque quando você pinta uma parede, você vê, né, instantaneamente a transformação, mas esses pequenos detalhes, como eles vão demorando, eles vão minando a nossa fé, eles vão minando a nossa energia de continuar conectados com a obra, mesmo quando a gente não vê aquilo que a gente gostaria de perceber, né? O resultado da mudança. E aqui eles estavam nesse processo de reconstrução, né? Eles lançaram os fundamentos, eles tinham retomado a obra, mas eles estavam começando a ficar esgotados de não ver o resultado, porque ainda estavam com crise política, crise econômica, a dificuldade de organizar os levitas e sacerdotes, a dificuldade de finanças, parecia que tudo era uma grande montanha, né? E aqui eu vou ler alguns textos com vocês, em Zacarias 3 e 4, que vai te ajudar a perceber que existem algumas áreas a serem vencidas na obra de reconstruir a casa de Deus. A primeira é o pecado, né? É a restauração da pureza e da santidade nas nossas vidas. Sabe, nós não podemos lançar mão de realizar a obra de Deus enquanto nós não sofremos também um processo de transformação e santificação. Né? Por quê? Porque não dá para fazer as coisas de Deus sendo uma pessoa do diabo. Não dá para fazer as coisas de Deus sendo uma pessoa que, tipo assim, não tem compromisso com a natureza de Deus, que é santidade. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é falta de fé. Né? Não dá para a gente se envolver com as coisas de Deus quando a gente está cheio de dúvidas, quando a gente tem mais dúvidas e questionamentos do que motivação e fé, né? Fatalmente nós não vamos engajar como deveríamos, porque as coisas de Deus são feitas pela fé, Então eu quero lidar com esses dois aspectos diferentes. Primeiro, em Zacarias 3 e o segundo em Zacarias 4. E eu queria que você abrisse aí no versículo 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou-me também Satanás, que estava à direita de Josué para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás, que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Quem? Esse Josué. Então aqui a gente tem Josué diante do anjo do Senhor, que é o próprio Deus, e o diabo à sua direita, que está ali para o acusar. E o Senhor repreende Satanás e diz, não mexe com ele, porque ele é um tição, um pedaço de madeira tirado do fogo. Antes de ser consumido, antes de ser devorado, ele é retirado e preservado. Versículo 3. Ora, Josué estava diante do anjo vestido com roupas muito sujas. E o anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse, eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Então aqui a gente tem a conexão entre roupas sujas, que o sumo sacerdote estava vestindo com as iniquidades, né? Com os pecados. O sumo sacerdote Josué, ele estava apto para assumir as responsabilidades do templo? Não enquanto ele não se purificava, não enquanto ele não se preparava em consagração. E nós precisamos entender, queridos, que nesse processo que estamos vivendo, todos os detalhes importam. Não existe nada que esteja escapando dos olhos de Deus e os detalhes das nossas vidas importam. Sabe, Deus vê o que você vê, Deus vai onde você vai, Deus ouve o que você fala, Deus sabe o que você pensa e todas essas coisas importam na nossa pureza. A questão é que nós temos à nossa direita
o diabo para nos acusar, mas nós temos o anjo do Senhor que é a favor de nós. E ele declara uma palavra profética sobre cada um de nós, dizendo: troquem as suas roupas. Ou seja, o processo de santificação de Josué não depende dele ter uma noção de que olha só como eu estou sujo, mas sabe, é algo que o próprio Deus tem interesse de ver acontecendo. Para que Josué possa se engajar na obra de Deus, na reconstrução da casa do Senhor, o próprio Deus está envolvido no seu processo de santificação. E adivinha o que está acontecendo também nos nossos dias? Deus está interessado em ver nós, a nossa família, a base, restaurada, purificada, santificada. É tempo, queridos, de arrumar as nossas vidas, para que quando as atividades voltarem, para que quando a mobilização de oração retomar, para quando a gente estiver aqui e a oportunidade de impor as mãos uns nos outros, orar uns pelos outros, ver sinais, maravilhas, libertação acontecendo, nós precisamos estar aptos, com a roupa adequada. O problema de Josué é que, embora ele tenha recebido uma palavra profética, ele ainda estava com roupas sujas. Queridos, não adianta nós confiarmos apenas nas promessas proféticas que a base tem. A base tem muitas palavras proféticas, promessas daquilo que Deus vai fazer, mas nós também precisamos andar em pureza e em santidade. Eu queria muito que você revisitasse a sua vida e repensasse como nós temos vivido, o que nós temos feito, o que nós temos falado, o que nós temos pensado. Sabe, será que as nossas atitudes glorificam Deus e nos habilitam para ministrar diante de Deus com vestes puras? Ou será que, como o sumo sacerdote Josué, nós temos roupas sujas que dão legalidade para que o diabo nos acuse? Eu queria não te deixar preocupado, mas eu queria te deixar alerta. É diferente você ficar com medo de você ficar acordado e despertar para a realidade. Nós precisamos viver em pureza e em santidade, buscar agradar a Deus em todas as áreas das nossas vidas, porque os nossos pecados, as nossas iniquidades são como manchas e sujeira nas nossas roupas que nos desabilitam a ministrar com autoridade. Amém? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero mostrar para vocês é a questão de perspectiva e fé. Quando Deus chama Zacarias para ter essas visões, ele mostra para Zacarias que ele vai ser o meio pelo qual a obra vai ser sustentada. Então, nós não dependemos da sua generosidade, nós não dependemos de você. Infelizmente, Deus trabalha de um outro jeito, onde Ele inclui pessoas no seu plano, mas Ele não depende de pessoas. Ele é a própria fonte de azeite que mantém o candelabro, aqui do capítulo 4, aceso. Mas aí então, depois da visão que Zacarias tem e a interação que ele tem com o anjo, no versículo 5, diz o seguinte, versículo 6, ele prosseguiu e me disse, quem? O anjo que estava falando com Zacarias. Essa é a palavra do Senhor para Zorobabel. Na primeira parte a gente teve a palavra de Deus, a palavra do Senhor para Josué, o sumo sacerdote. Aqui a gente tem a palavra do Senhor para Zorobabel, o administrador ou o líder político, o líder articulador. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Aqui ele está dizendo que a articulação das coisas que precisam ser feitas não se resolvem por força e nem por violência, mas pelo Espírito. Sabe, queridos, a gente está num momento único nas nossas vidas de reformulação, de rearticulação. A gente está organizando ministérios, iniciativas, estamos reorganizando atividades onde nós possamos ministrar ao Senhor e ministrar uns aos outros.
Mas com que poder nós fazemos isso? Não com força e nem com violência, mas pelo Espírito. Então, essa palavra profética precisava vir sobre o articulador para que ele entendesse que não era pela força do seu braço, mas era pelo poder do Espírito Santo. E aí então o texto continua dizendo o seguinte: quem é você, ó grande monte? Monte é o quê? É uma dificuldade. Diante de Zorobabel, você será uma planície. Então a palavra do Senhor é a seguinte: olhe para as dificuldades e diga para as dificuldades, diante daquele que está articulando o plano de Deus para ele se cumprir na base, na nossa geração, em vitória, agora essa montanha de problemas será nada mais, nada menos do que uma planície. Vai ser aplainada. Os problemas e dificuldades que impedem a reformulação e a rearticulação da base vão ser removidos, assim como uma montanha que se torna uma planície. Continua dizendo o seguinte: porque ele colocará a pedra de remate do templo, ou seja, Zorobabel vai concluir a obra do Senhor em meio às seguintes declarações: graça, graça. Aqui, queridos, a gente tem um modelo completamente diferenciado de liderança e de como fazer as coisas de Deus funcionarem. Não é por força, não é por violência. Nós temos a garantia da palavra profética de que diante de nós as montanhas de dificuldade serão aplainadas e que no meio disso tudo nós vamos estar declarando o quê? Graça. Graça. Foi a graça de Deus, foi o favor imerecido de Deus. Não foi pela nossa força, nem pela nossa habilidade, nem pelo nosso muito dinheiro. Não foi por algo que um homem poderia fazer, mas foi por causa do Espírito do Senhor. E queridos, essa é a tarefa de reconstrução da base. A gente tem voluntários se envolvendo aqui com um monte de atividades para que tudo isso possa estar aceso aqui. Muita água passou debaixo dessa ponte. Essa é a articulação externa. Mas para que os santos possam ser capacitados e preparados para a obra do ministério, existe também muita articulação que precisa acontecer. Existe muito trabalho, existe muita Bíblia, existe muito ensino, muita instrução, conversas, discipulado, e tudo isso, às vezes parece como se fosse um desafio, parece como se fosse uma montanha, mas diante da graça de Deus, essas montanhas serão aplainadas. Eu queria que você visse aquilo que Deus está fazendo na nossa igreja como obra soberana da sua mão, que homem nenhum pode parar, homem nenhum pode resistir, e nós iremos avançar. Eu não sei, quando você olha para a base, se você vê uma montanha ou se você vê um lugar plano. Não sei se você vê, a gente com dificuldades e limitações. Não, nós cremos que Deus é a fonte, Deus é o meio, não é por força, mas é pelo Espírito. E no meio disso tudo, nós vamos experimentar a graça de Deus como nós nunca antes vivemos. Queria convidar você a despertar o seu espírito também. Assim como o Espírito de Deus despertou Zorobabel, assim como o Espírito de Deus despertou Josué, o sumo sacerdote, para ver a obra da casa do Senhor sendo retomada. Querido, você é parte fundamental disso tudo. Você é convidado a participar de todo esse processo, toda essa dinâmica. Mas nós precisamos vencer isso no Espírito. Vencer isso com jejum, com oração, buscando a face de Deus e declarando: não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. E nós, no meio disso tudo, vamos declarar graça, graça, graça de Deus. Feche seus olhos aí onde você está. E nós vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos chamou para fazer isso. Poderia ser
outras pessoas, poderia ser outro lugar, poderia ser tudo diferente, mas o Senhor nos colocou aqui. E nós oramos para que a sua presença e o fogo do teu amor desperte os nossos corações de zelo, para que nós possamos abraçar a sua vontade para nós. Pai, obrigado pela base, obrigado pela nossa história profética, obrigado pelas nossas promessas proféticas. Purifica-nos e tira de nós todo pecado e iniquidade. Remove de nós, Senhor, toda sujeira espiritual. Santifica-nos. Nós te pedimos o nome do teu Filho Jesus. Passa o teu sangue sobre nós e lava-nos. Faz-nos brancos novamente. Pai, nós pedimos também que o Senhor libere o seu Espírito e a palavra profética que estava sobre Zorobabel, para que a articulação e a mobilização que precisa acontecer para que a tua casa funcione, aconteça. Nós confiamos em Ti e no poder do Teu Espírito, porque não é pela nossa força, não é pela nossa agressividade, é pelo Teu poder. Senhor, aplana diante de nós as montanhas, prepara um caminho onde nós podemos avançar e estabelecer esse lugar onde o Senhor deseja habitar, onde a Tua glória e o Teu nome desejam descansar. Pai, nós sabemos que o Senhor quer morar em Vitória. Nós sabemos que o Senhor quer habitar entre nós. E nós te pedimos, por favor, dá-nos graça para ser um povo que prepara para Ti um lugar de descanso. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, é isso. Muitas coisas estão acontecendo. Esses próximos dias nós vamos retomar as atividades presenciais. Fique ligado. No dia 11 de maio, nós vamos estar aqui presencialmente com 2 ICs. Na outra terça, outras 2 ICs. E no começo do mês, agora na primeira terça, nós vamos ter a nossa ceia e nós vamos lançar um novo projeto e uma nova maneira da gente se conectar. Deus te abençoe, permaneça em contato conosco e a gente se vê.